E a gente tem uma convidada especial que é a Fernanda Fabris. E realizar o sonho da maternidade não foi fácil para a influenciadora Fernanda Fabris. Por 11 anos, ela e o marido Maurício tentaram engravidar sem sucesso. Até que em 2019 viram na adoção a possibilidade de aumentar a família. A ideia deu certo e no mesmo ano se tornaram pais de 4. Flávio, Flávia, Fabrício e Arthur. Chegaram e trouxeram uma nova dinâmica para a rotina do casal. Hoje, a família também conta com mais uma integrante, também fruto da adoção, que é a Nath. E para entender um pouco mais sobre a história de amor, vamos conversar com a Fernanda Fabris, que é mãe de 5, doutora em ciências e idealizadora do perfil @mãe_por amor, que soma mais de 814 mil seguidores no Instagram. Fernanda, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Bom Dia Feira e conta pra gente como foi, tornar esse sonho realidade. Bom dia, Joaquim Neto, tudo bem? Bem, a adoção foi a porta pela qual os meus filhos nasceram, né? Eu sempre quis ser mãe, eu sempre sonhei com a adoção. Na verdade, a adoção não foi um plano B na minha vida. Eu sonho com a adoção desde os meus 13 anos de idade. Quando eu fiquei noiva do meu esposo, foi a primeira coisa que eu disse para ele. Falei, um dia eu vou ser mãe pela via da adoção. Tudo bem para você? E ele concordou na época. Nós tínhamos também o sonho de gerar um filho pela via biológica e tentamos durante muito tempo, né? Eu não tenho nenhum problema que me impeça de engravidar, meu esposo também não tem nenhum problema. A ciência, a medicina não soube explicar porque a gente não teve um filho pela via biológica, mas realmente nós tentamos durante 11 anos e eu não consegui engravidar. No ano de 2019, eu estava fazendo uma pesquisa na internet e me deu vontade de pesquisar quais eram os documentos para adotar, né? E quando eu coloquei documentos para adotar, o Google me direcionou para um site chamado Adote um Boa Noite. Esse site é do Tribunal de Justiça de São Paulo. É um site de busca ativa, ou seja, ele divulga fotos de crianças e adolescentes com poucas chances de adoção. Na época eu não sabia o que era um site de busca ativa, nem estava planejando adotar naquele ano, porque eu estava no meu 2º ano de doutorado, tinha os meus planos de ir para fora do Brasil, e como a maior parte da sociedade, eu tinha muitos mitos a respeito do tema adoção enfincados em mim, né? Como, por exemplo, eu achava que para adotar era necessário ter uma condição financeira muito boa, que a gente tinha que ter condições de oferecer o melhor psicólogo e toda a burocracia do processo. Quando eu olhei esse site, na penúltima foto, eu vi a foto dos meus filhos, dos meus 4 filhos mais novos. E eu senti uma coisa que eu não sei explicar, onde eu tive a certeza absoluta de que eles eram meus filhos. Tanto é que na hora que eu vi, eu verbalizei, meus filhos. A pessoa que estava do meu lado ficou muito surpresa, né? E eu tirei um print da tela e mandei para o meu esposo, que ficou extremamente assustado, porque 4 filhos de uma vez, para quem não tinha nenhum filho, né? Nós somos um casal super jovem. E nós decidimos que iríamos lutar pelos nossos filhos. Lutamos durante vários meses, tivemos que passar pelo processo de habilitação, fazer curso, entrega de documentos, como qualquer outra família. E enquanto a gente se preparava, a gente ligava na vara da infância onde os nossos filhos estavam e pedia para que os nossos filhos não fossem separados. O que acontece é que depois de muito tempo tentando a adoção dos irmãos em conjunto, pode ser determinada a separação dos irmãos, né? E tinha alguma coisa que me dizia que talvez eles fossem separados, eu não tinha acesso a essa informação. E depois nós descobrimos que sim, eles estavam para ser separados, né? Não foi fácil chegar até eles, por conta da questão mesmo da gente ter que se habilitar, e mesmo num site de busca ativa você tem que se habilitar primeiro para ter contato com a criança. Mas depois de alguns meses, nós tivemos a chance de conhecer os nossos filhos. E foi um dia, assim, mágico, né? Onde a gente viu o nascimento de uma família, o nascimento realmente de 2 pais, né? E 4 filhos extremamente assustados, sem saber o que viria pela frente, mas com vontade de fazer dar certo. Nossos filhos ficaram com a gente durante 1 ano e 3 meses de guarda provisória, até que saiu definitivamente a adoção.
Esse 1 ano e 3 meses foi marcado por muitas dificuldades, não foi fácil. A gente eu sofri muita rejeição como mãe. Meus filhos me testaram de todas as formas. Eu tive que aprender não só a ser mãe, mas aprender a respeitar e a entender a individualidade de cada filho. As crianças chegaram pra gente com 3, 6, 9 e 11 anos, e diferente do que todo mundo pensa, a adoção do meu filho mais velho, de 11 anos na época, foi muito mais fácil do que a adoção do meu filho de 3 aninhos. Flávio, na época, não me rejeitou de forma alguma, era uma criança amorosa, carinhosa. Tutu, que era o de 3 aninhos, já teve muita dificuldade de me aceitar como mãe, dizia com frequência que não me queria, que eu não poderia encostar nele, que eu não poderia ajudá-lo. E eu tive a oportunidade de viver uma história muito linda com a minha filha, com a Flávia, que hoje, inclusive, me ajuda nas redes sociais, onde a gente teve que conquistar o carinho e o respeito e a admiração da outra. Porque a Flávia, ela não queria ser adotada. A Flávia não me aceitava de forma alguma. E durante mais de 1 ano e 3 meses, ela dizia para mim: você não vai ser minha mãe, me leve embora daqui. Foi muito difícil, não foi fácil viver esse processo, mas depois que a gente conseguiu passar por isso, a gente teve a oportunidade de ter um relacionamento inexplicável. Eu tenho um laço de conexão com a minha filha muito forte. A gente se conhece só de se olhar. A gente tem uma amizade, um respeito, um afeto, que a gente é capaz de fazer qualquer coisa uma pela outra. Então foi uma luta que valeu a pena e que eu teria vivido mais 4, 5, sei lá, 1 milhão de vezes se fosse necessário. Após 3 anos da chegada das crianças, eu comecei então a compartilhar nossa história nas redes sociais. Por volta dos 2 anos, com intenção de ajudar famílias que estavam vivendo os desafios da adoção. Contando a minha história, a gente acreditava que as pessoas iam ter ali uma oportunidade de se sentir confortáveis e entender que aquilo tudo fazia parte do processo. Nós acabamos alcançando muito mais pessoas do que a gente imaginava. E esse alcance me permitiu começar a trabalhar dentro de instituições que acolhem crianças e adolescentes, dando consultorias, palestras, porque eu acabei, voltando toda a minha experiência do doutorado para estudar desenvolvimento infantil, traumas do desenvolvimento, para conseguir me identificar com os meus filhos. E foi em um desses projetos que eu conheci minha filha mais velha. Minha filha mais velha nasceu para mim com 17 anos e 5 meses. Nath sairia do abrigo ainda esse ano, com 18 anos. Ela é uma garota doce, meiga, muito amorosa, que está super feliz com a adoção, não tem me dado um pingo de trabalho e chegou aí para completar e deixar o nosso ambiente familiar ainda mais recheado de amor. Muitas pessoas me perguntam por que adotar uma garota de 17 anos, já que ela sairia do abrigo, poderia trabalhar. Mas é justamente essa a questão. Não se trata em apenas sair do abrigo, se trata em ter um porto seguro, se trata em ter uma família, em ter um laço de amor, em poder sonhar. E foi através da adoção que a Nath conseguiu isso. Não é uma caridade para a Nath, não é um objetivo de salvá-la, mas é o objetivo mesmo de ser mãe. Eu amo ser mãe, eu acho que maternidade é uma decisão, independente da via que o filho venha, mesmo dentro da via biológica, a gente tem que se decidir todos os dias por ser mãe, porque senão o que acontece? A gente não cria relacionamento com os nossos filhos, a gente não se conecta com eles e a gente não consegue exercer o papel de mãe de verdade. Então eu sou uma mãe extremamente feliz com os meus 5 filhos. Hoje eu não tenho mais o desejo de gerar um filho pela via biológica. Isso para mim é uma coisa que está extremamente assim, bem resolvido dentro de mim. E eu acho que eu me realizei extremamente através da via da adoção, porque a verdade é que a gente decide amar. E eu decidi amar os meus filhos. Então eu estou extremamente feliz com a minha maternidade. Fernanda, a gente observa e percebe na sua fala que realmente ser mãe tornou uma coisa essencial para a sua vida. Agora, explica pra gente por que 4 filhos de uma vez só, depois mais uma. Tem gente que nesse momento tá falando assim, essa mulher é louca. Foi a reação? Qual foi a reação dos seus familiares, da sua mãe, do seu pai? Então,
Enfim, o que é que eles disseram? A gente nunca planejou ter 5 filhos, né? Dentro do nosso planejamento familiar sempre foi 2, né? Quando a gente decidiu por 4 de uma vez, a gente teve que abrir mão de muitas coisas. Só que eu e meu esposo, a gente estava disponível para dar esse amor. A gente entendia que era possível amar. O que a gente sabia que não seria possível, talvez, era oferecer a melhor escola, o melhor tênis, o melhor celular esse tipo de coisa. Quando nós contamos para os nossos familiares a adoção dos 4, foi muito difícil. Eles ficaram muito apreensivos, eles tiveram muito medo. Eles não foram contra, mas eles também não estavam receptivos. O que hoje, depois de tanto tempo, eu consegui entender. Se minha filha chegasse hoje e falasse que vai ter 4 filhos de uma vez, eu iria assustar também, né? Porque a gente sabe que criar filho não é só dar amor. Tem mais coisas que envolvem, né? A Nath, a 5ª filha, ela veio também a partir dessa decisão de amar. Como a gente conheceu a Nath, a gente já estava num laço assim muito gostoso em família, eu e o Maurício entendemos, a gente olhou um para o outro e falou assim, olha, cabe mais um, a gente é capaz de amar mais um filho. E foi então realmente essa disponibilidade para amar. Mas assusta, né? Todo mundo acha que a gente é louca, é normal, mas é isso que tá, né? A loucura às vezes ela faz bem. Agora, esses desafios que você enfrenta aliás, já enfrentou com a adoção, né? Com toda essa aceitação, não só da sua família, como desses 4 e mais 5 filhos, para lidar com o casamento também, a rotina diária de trabalho, como é que está a sua vida hoje? Quando as crianças chegaram, que eu vivi realmente a adaptação, que ela é normal, ela é esperada e ela é desafiadora sim, e quem adota tem que ter ciência disso, eu tive que abrir mão da minha carreira profissional na época. Na verdade, foi uma opção, porque eu não estava dando conta de tudo. E eu queria dar mais atenção aos meus filhos do que cuidar da minha vida profissional naquela época. Então, eu me dediquei 2 anos exclusivamente à maternidade. Agora, depois de 2 anos, que a minha família estava conectada, estava legal, eu voltei a olhar para mim. Hoje eu super invisto na minha carreira profissional e o nosso casamento, por mais que possa parecer estranho, acho que as crianças, no final das contas, deixaram a gente ainda mais unidos. Não salvou o casamento, nada disso, mas a gente entendeu que como casal a gente tem a responsabilidade de reproduzir uma relação sadia, amorosa, para que os nossos filhos possam se espelhar nessa relação. Então, não veio trazer danos para o nosso casamento, porque a gente também decidiu que não viria trazer danos. É isso que eu acho que é complicado. Acho que a maior parte das vezes a gente esquece que a gente tem que decidir como a gente quer conduzir a nossa vida. A gente tem essa liberdade. É óbvio que acontecem imprevistos e coisas que a gente não planeja, mas a nossa reação, o nosso foco, ele vem a partir da nossa decisão. Ser feliz, curtir a sua vida, ser uma boa mãe, uma boa esposa, é também uma decisão. Fernanda, a gente agradece a sua participação, né? E essa história sua fica, com certeza, como exemplo para muitas mães adotivas, mães que geraram, mães que ainda pretendem se tornar mães, mas que já têm esse amor no coração. A gente agradece mesmo, parabeniza pelo Dia das Mães, por ser essa mãe guerreira, por ter tido todo esse afeto, né, com filhos que não saíram de você, mas que, de certo modo, estão com você e é como se fosse. Eu também sou filho, não adotivo, mas de mãe que me criou, mas eu entendo muito e perfeitamente toda essa sua história. Fica esse exemplo e parabéns, que você possa aí agora, né, ser mãe em dobro quando os netos chegarem. Muito obrigada, viu? Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, parabenizo vocês pela abertura para falar sobre adoção. A gente ainda vê muito tabu sobre o tema, a gente vê muita resistência em ver que existem as famílias por adoção, né? Essa representatividade é muito importante para as nossas famílias. E eu quero deixar aqui o convite, pessoal, se quiser conhecer mais sobre o tema, a gente fala de todo o processo adotivo lá no perfil, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Obrigada.
Você ouviu Fernanda Fabris, mãe de 5 filhos, mãe adotiva, que é influenciadora, também é doutora em ciências, idealizadora do perfil @mãe_por amor, que soma mais de 814 mil seguidores no Instagram, falando um pouco mais sobre essa história de amor, de ser mãe e, é claro, a história de vida, né, protagonizada por uma personagem real aqui no nosso Bom Dia Feira.